primeira área que eu vou falar em relação às novidades ou melhorias está relacionada então com o User Interface. E nesta área, a primeira novidade que eu vos quero apresentar é então o Selection Filter. No fundo, o utilizador, para algumas das operações, não são todas, atenção, para algumas das operações que estão disponíveis no TopSolid, vai poder digitar a entidade que procura inserir, por exemplo, num documento, ou então uma função que pretende inserir também num documento, ou um material a atribuir a uma peça. Vai poder escrever parte do texto do nome dessa entidade e, à medida que vai inserindo essa informação, o próprio TopSolid vai fazendo a gestão das opções que vão ficando disponíveis para o utilizador, para vocês selecionar. Outros melhoramentos ou novidades que existem nesta versão é a alteração aqui do cor do sistema de coordenadas absoluto, que agora está idêntica a vários softwares CAD. Além disso, através da árvore de operações, vocês vão conseguir, por exemplo, visualizar os parâmetros a serem utilizados em operações, como vocês podem verificar aqui, ou seja, conseguem identificar o tipo de parâmetro, o nome, o valor, a expressão que está a ser utilizada. A única questão que tem que ter atenção é só aqui ao modo definition que tem que estar ativo na área de operações, para poderem então visualizar esta informação. Outra novidade é então a questão das cores do próprio sistema, que para a versão 7.16 então tem maior contraste em relação às versões anteriores. Pode parecer uma melhoria pouco significativa, mas em algumas situações, como é óbvio, vai dar imenso jeito ao próprio utilizador. A transição, digamos assim, para a versão 7.16, é possível que estas cores não sejam aplicadas. No entanto, vocês, fazendo aqui um reset a estas definições, ficam com as atualizações aplicadas. Outra novidade é que o comando upgrade agora não está disponível só numa seleção de uma única entidade ou operação, digamos assim. Vocês selecionando então várias operações vão ter a possibilidade de depois selecionar então o comando upgrade, o que também é bastante interessante. E no que diz respeito à área do User Interface, estas são as novidades principais da nossa versão. Como vocês devem entender, existem outras, mas estas aqui foram aquelas que nós achamos mais indicadas. E agora passo então para a parte do que diz respeito ao PDM. Na área do PDM, nós vamos ter aqui então a disponibilização, digamos assim, de um comando que é o comando Export Package. No fundo, vai permitir ao utilizador fazer a exportação de vários projetos e não fazendo, digamos, um a um, como era anteriormente possível. Vocês necessitam apenas selecionar então os projetos que pretendem exportar, indicar para onde é que pretendem que os mesmos sejam guardados, e o TopSolid vai fazer então a exportação e criar um package para cada um dos projetos que vocês selecionaram na janela de projetos. Outro comando que está disponível também na exportação de projetos é o comando Export for Delivery, que vai permitir ao utilizador exportar um projeto que neste caso seja só em read-only. A pessoa que depois fizer a importação desse projeto no TopSolid não vai conseguir fazer alterações do mesmo, a não ser que façam uma cópia ou então uma derivação da informação que lá está. Avançando, nesta versão também temos aqui uma aplicação que vai fazer um diagnóstico ao próprio computador, ao servidor, a fim de encontrar possíveis erros que possam existir, por exemplo, nos discos que estão a ser utilizados, placas-rede, conflitos com antivírus, ligações também ao próprio servidor também são testadas, e numa eventualidade de serem encontradas, como vocês podem ver aqui, essa informação, eventuais problemas, serão também dadas respostas para esses problemas. Eu não acredito que consiga uma resposta para todas as situações, mas as que ele conseguir entregar já é bom o suficiente. Outro comando que está disponível nesta versão e que eu acho que se calhar todos vocês, ou pelo menos já vos aconteceu, terem documentos que estão a ser alterados por um utilizador que ou foi de férias ou que já não está na empresa e que depois, eventualmente, vocês necessitam de alterar o estado desses documentos e não têm as credenciais para fazerem login com a conta desse utilizador. Nós temos agora então este novo comando que permite ao utilizador ou ao administrador do sistema fazer o login com a conta dessa pessoa, sem necessidade, como é óbvio, da sua password, e então
fazer a alteração do estado desse documento. Portanto, penso que também é uma boa melhoria desta versão. Além disso, temos agora também a possibilidade de, através do TopSolid PDM Explorer, fazer a gestão das seguranças do TopSolid, ou seja, como é que isto é possível. Anteriormente, nas versões, este conjunto de comandos não existia, portanto não havia essa possibilidade de fazer essa gestão. Com esta atualização foram adicionados esses comandos e agora o administrador pode fazer a gestão das seguranças, digamos assim. Outra novidade que tenho aqui para vos mostrar diz respeito ao modo Displaying Updates, ou seja, este conjunto de opções que vocês têm aqui visível e que está presente na árvore de projeto. Foi identificado como um redator de performance e então, para as versões, neste caso aqui a versão 7.16, este modo vem desabilitado. No entanto, vocês, sempre que entenderem, podem fazer a troca desse modo e, consequentemente, o que é que irá acontecer? O TopSolid irá mostrar esta caixa de texto a informar-vos quais é que são as consequências desta alteração. Seja como for, se vocês eventualmente então continuarem com este modo desabilitado, ou seja, não vão conseguir visualizar através da própria árvore de projeto documentos que precisam de ser alterados, uma das soluções que vocês têm é utilizar o comando update. Vocês fazem clique direito sobre o nome do projeto, lançam o comando update, dá-vos uma lista dos documentos que precisam de ser atualizados. Portanto, esta é uma das soluções se não quiserem então ter este inconveniente, digamos assim. Outra novidade é numa situação em que vocês estão a fazer a inserção de componentes no vosso projeto, e já vos aconteceu quase certeza, a inserção de componentes que estão em bibliotecas não referenciadas nesse projeto. Atenção. A mensagem que vos aparecia anteriormente era que necessitavam de fazer então a referência dessa biblioteca, ou seja, validavam o comando, faziam a referência da biblioteca e depois voltavam a fazer a inserção do componente. Desta forma, já não é necessário, ele dá-vos sim uma mensagem a informar-vos que não está referenciado, se a querem referenciar. Validar este comando e ficam então com a situação resolvida. Outra novidade na importação também de projetos é a opção de podemos colocar visível este comando, o Forced Copy, vai forçar aliás a importação de um projeto, duplicando, neste caso, os documentos do mesmo. Situações que existam conflitos, esta poderá ser, se calhar, uma solução. No entanto, para esta informação aqui ficar disponível, será necessário o utilizador fazer algumas alterações, nomeadamente colocar o argumento "-a" no ícone do TopSolid e fazer a importação deste projeto num já existente, ou seja, criava um projeto novo, fazia a importação desta informação para lá. No que diz respeito à parte do PDM, estas são as novidades mais relevantes. Vou agora avançar para a área do Sketch. E referente ao Sketch, temos aqui uma pequena alteração no comando Contour. Temos a possibilidade de aplicar de imediato logo uma dimensão para a linha que vamos desenhar, que vamos criar. Essa dimensão é depois aplicada também automaticamente, sem o utilizador ter de o fazer. Além disso, para ajudar também na construção de alguns perfis, o TopSolid agora dá-nos uma pequena ajuda na criação destes eixos paralelos então às linhas onde nós colocarmos o cursor. Neste caso, eu colocando aqui o cursor, ele vai criar esta linha de auxiliar paralela então a essa informação. Outra novidade diz respeito à operação trim, que a partir desta versão 7.16 o utilizador vai conseguir fazer literalmente selecionar, clique esquerdo do rato, mover o mesmo e fazer aqui um trim dinâmico das entidades das linhas em excesso. Outra novidade também diz respeito então ao comando Edge Copy, Fillet e Rectangle. Neste caso, referente ao comando Edge Copy, foi adicionado aqui o Special Inputs que vai permitir desde já ao utilizador fazer aqui ou ter maior facilidade na seleção de faces através destes comandos e, além disso, esta nova possibilidade então de seleção de faces tangentes. Também uma melhoria bastante interessante. Além desta novidade, então, passando agora em relação ao fillet, o utilizador, dependente do modo em que está a trabalhar, atenção,
Neste caso aqui, estou a falar do novo comando que está disponível, que é a criação ou aplicação de um constrangimento de igualdade aos fillets que vão ser criados através desta operação. Este comando só estará disponível então no modo global ou então internal ou external radius. O utilizador, com esta nova alteração, em vez de ter que fazer a alteração de cada um dos fillets, poderá fazer a alteração de um e a informação será replicada para os outros todos. Por último, no comando rectangle, temos também aqui a possibilidade de aplicar de imediato uma altura para o rectangle que está a criar e o utilizador, neste caso, necessita apenas fazer 2 cliques para a inserção da informação no sketch. Outra novidade diz respeito então aqui a um novo comando que está disponível na 7.16, o Pixelating. No fundo é criar um sketch com base numa imagem, criar um padrão aqui, digamos assim, com base numa imagem, neste caso aqui, como vocês podem ver. Irá criar um conjunto de círculos que depois o próprio utilizador do TopSolid poderá fazer aqui a gestão dos valores que o mesmo pode utilizar. E no fundo, de uma forma bastante simples, o que ele faz é círculos com diâmetro menor em áreas mais claras e círculos com diâmetros maiores em áreas mais escuras. Outras alterações que vocês vão encontrar na versão 7.16. O comando Revolution Dimension deixa de ter este nome e passa a ter então o nome Half-Part Dimension, com a inserção aqui de 3 novos modos, como vocês podem verificar. Além disso, existem também aqui algumas alterações no que diz respeito às opções dos sketches, onde vocês podem fazer aqui alguma customização da própria grelha que os sketches vão adotar. Avançando e passando para a área da shape, as novidades que eu tenho aqui para vos mostrar dizem respeito, por exemplo, aqui ao comando Enclosing Cylinder, que na versão 7.15 o utilizador aplicava aqui um eixo que iria ser utilizado para a computação, digamos assim, desta operação. Numa eventual alteração de geometria da peça, poderia haver situações em que este próprio eixo não iria estar de acordo com a própria geometria, digamos assim. Na versão 7.16, isso já não acontece, esse cálculo é feito de forma automática. No entanto, vocês vão ter sempre a possibilidade de, se assim for necessário, poder aplicar um que seja do vosso agrado ou que corresponda ao que vocês pretendem. Outra novidade na operação Drilling, teria a possibilidade de aplicar raios de fundo no furo que estão a criar. Esta informação depois pode ser recuperada no 2D de peça, por exemplo, utilizando a operação Drilling Table ou a operação Drilling Note. A única situação é que, como vocês sabem, o TopSolid trabalha muito por estilos e possivelmente vocês têm que alterar o estilo dessa operação para que esta informação fique então visível. Outra novidade que eu acho bastante interessante e que vocês possivelmente que irão gostar é o modo adicionado, neste caso aqui, ao Draft with Step, que é a opção para a seleção de um plano. Vocês agora vão ter aqui esta possibilidade, não necessitam então de fazer o imprint na peça para fazer este tipo de modificações e de certa forma acho que é uma mais-valia desta operação e uma boa melhoria. Além disso, como vocês podem ver aqui nesta imagem, existe aqui também a adição deste comando ou desta caixa de seleção de opções, que é no fundo a forma como o próprio TopSolid vai tratar as faces que vocês estão a modificar. Existem aqui um conjunto de opções. Se eu não estou em erro, nós podemos ter esta opção que é fazer a alteração das duas faces, ou seja,
esta dimensão angular em ambas, só na face topo, só na face baixo, ou então na sua totalidade, como era feito nas versões anteriores. Passamos então para a área que diz respeito às superfícies, começando então pelo imprint biplane que agora está disponível na versão 7.16. Vocês simplesmente necessitam de selecionar então o plano que querem utilizar nesta operação e o TopSolid irá fazer o imprint com base na interseção desse plano com a geometria da vossa peça. Além disso, vocês vão ter a possibilidade de fazer também aqui a gestão de como é que esse imprint é efetuado. No fundo, podem dizer ao software se querem fazer a alteração em todas as fases, neste caso exteriores e interiores. Podem selecionar só a opção para as fases exteriores ou então a opção para as fases interiores da vossa peça. Outra novidade, que uma melhoria no Command Marking, que é 3 novos tipos de marcação que agora estão disponíveis. No fundo, a marcação de parâmetros, texto ou então deal sketch. Novas fontes também disponíveis para serem utilizadas nesta operação e, além disso, uma secção própria para fazer o posicionamento desta informação na vossa peça. Desde a rotação, offsets, distâncias, vocês vão conseguir fazer essas alterações através desta secção. Avançando às novidades nos documentos de assembly, uma vez mais, são novidades que nós achamos as mais relevantes. O utilizador pode agora selecionar, através desta lista, então os planos absolutos, eixos absolutos do documento. Anteriormente teria que selecionar diretamente da área gráfica as entidades que pretendia passar aqui para este campo. Agora já não necessita, pode fazê-lo diretamente da informação que aqui aparece. Outra novidade são a adição de 2 comandos no documento de montagem. No documento de peça estes comandos já existiam, no documento de montagem não, e agora o utilizador tem a capacidade, ou pelo menos de uma forma bastante mais rápida, digamos assim, de calcular as dimensões máximas de uma montagem, utilizando então estes 2 comandos que agora estão disponíveis. Outros melhoramentos que nós achamos importantes mostrar-vos. O primeiro diz respeito à replicação, digamos assim, da pasta parameters de um documento de peça no seu documento de família. De certa forma, pelo menos na minha opinião, vem facilitar depois também a organização e qual é que são os parâmetros que nós efetivamente pretendemos colocar disponíveis para o utilizador na inserção do componente utilizar, ou seja, também uma novidade bastante interessante. Além disso, agora, na inserção de um componente, nomeadamente na alteração dos drivers, vocês podem decidir se o TopSolid irá fazer o update automático da pré-visualização quando estão a inserir o componente, ok? Portanto, se alterarem aqui um destes valores e se este automático update estiver ativo, ele vai logo alterar também a pré-visualização do componente. Ou então, vocês podem desmarcar esta opção e fazer o update sempre que vocês acharem necessário. Portanto, na inserção de componentes mais complexos, mais pesados, acho que também é uma novidade interessante nesta área. Outra novidade
neste caso aqui para a lista de materiais, nomeadamente quando a inserção de colunas na lista. Anteriormente, a informação que aqui está toda organizada e bonitinha parecia uma lista corrida. O utilizador, penso que poderia clicar numa tecla do teclado e então numa letra do teclado ele ia fazer aqui alguma gestão da informação. Não era muita e neste momento a informação está toda agrupada, é disponível para o utilizador também utilizar de forma rápida. E além disso, nesta zona aqui em cima, vocês vão conseguir escrever a propriedade que pretendem adicionar. Continuando aqui também na lista de materiais e também na criação de colunas, vocês agora vão ter a possibilidade de criar uma lista, nós chamamos aqui de forma, que no fundo vai dar a possibilidade de vocês fazer aqui multiplicação. Neste caso, o exemplo que eu aqui tenho é a multiplicação da quantidade pelo peso, mas não necessita de ser obrigatoriamente uma conta, como vocês podem ver. Vocês podem também pedir só para ele fazer a junção então, do material e o coating, ou o material e tratamento, era o que faz mais sentido, tendo em conta aí do sistema que vocês estão. Continuando então com estes melhoramentos, temos agora a capacidade de, através do comando Analyze Geometry, fazer a criação de entidades para vos ajudar, digamos assim, na análise de alguma dimensão que vocês precisem de saber. Estas entidades aqui são entidades basificadas. Vocês criam estas entidades no comando, não vão ficar disponíveis depois na continuação do trabalho que vocês tiverem de executar. Outra novidade interessante é a possibilidade de agora poderem fazer a cópia de parâmetros entre documentos. Aqui na imagem que eu vos mostro, temos aqui o parâmetro C, que de certa forma também está ligado, está relacionado com aliás, o parâmetro A e B está relacionado aqui com o parâmetro C. Se nós eventualmente fizermos a cópia deste parâmetro, consequentemente, os outros dois parâmetros também serão copiados, garantindo aqui uma ligação de informação e de que o utilizador não perde as configurações ou a informação de que necessita. A cópia de parâmetros de sistema também é possível através deste comando que vocês vão visualizar. É bastante simples de utilizar, selecionam só os parâmetros que pretendem copiar, que tirei, selecionam o botão de copy e depois é só abrir o documento peça onde pretendem inserir estes parâmetros.